Oi, gente! Estamos aqui hoje para mais uma videoaula do nosso curso. Na aula de hoje, iremos abordar a força eletrostática atuante sobre um corpo pontual carregado eletricamente devido a uma distribuição contínua de cargas num corpo macroscópico. Relembrando, nas aulas anteriores, nós abordamos, em primeiro lugar, a lei de Coulomb, que, como nós vimos, é uma lei empírica que mostra a força de atração ou de repulsão entre dois corpos pontuais carregados eletricamente. A seguir, nós vimos que, se nós tivermos 3 ou mais cargas pontuais numa certa região, podemos ainda calcular a força elétrica resultante sobre uma das cargas pontuais devido às outras cargas pontuais discretas, usando para isso o princípio da superposição de efeitos. Nesse caso, nós ainda lembramos que as cargas elétricas pontuais podiam ser consideradas discretas, ou seja, a distribuição das cargas era suficientemente espaçadas para que a gente pudesse discriminar um a um cada uma das cargas, e isso acabava levando a uma expressão que envolvia uma somatória. Na aula de hoje, avançaremos um pouco mais, abordando a questão de uma distribuição de cargas, onde essas cargas estarão tão próximas uma da outra que nós poderemos considerar que há uma distribuição, há uma sucessão contínua de cargas elétricas no corpo. Vamos então à nossa aula. Distribuição contínua de cargas. Na maioria dos casos, as cargas se encontram tão próximas uma das outras que se torna impossível distinguir uma da outra. Nesse caso, dizemos que temos uma distribuição contínua de cargas. A somatória para o cálculo da força elétrica vai tender, neste caso, a uma integral. Vimos aqui, então, que no caso de um conjunto N de partículas discretas, a força elétrica resultante era dada como essa somatória que é mostrada aqui na tela. O problema passa a ser agora, então, a montagem da integral para o cálculo da força elétrica no caso de uma distribuição contínua de cargas. Vamos, então, à montagem da integral. Em primeiro lugar, devemos definir uma grandeza chamada densidade volumétrica de cargas. Se considerarmos que temos uma quantidade de cargas Q distribuída no interior de um corpo de volume ômega, vamos lembrar aqui que o volume de um corpo vou chamar de ômega, pois a letra V, que seria o mais óbvio, vai ser guardado para um momento mais posterior do nosso curso para denotar o potencial elétrico. Se a carga Q, que está ali no corpo de volume ômega, estiver uniformemente distribuído ao longo do volume, podemos definir então a densidade volumétrica de cargas, que vai ser definida como a letra ρ, como sendo ρ igual a Q sobre o volume ômega do corpo. Em geral, a distribuição de cargas não é uniforme, onde a densidade de cargas varia com a posição. Então, o ρ não será uma constante, mas sim uma função das coordenadas x, y e z ao longo do nosso corpo de volume ômega. Definimos, nesse caso, um pequeno elemento de volume d ômega que está numa posição R, e esse pequeno elemento de volume d ômega conteria uma pequena quantidade de cargas dq. Se o elemento de volume d ômega for suficientemente pequeno, podemos considerar que ao longo desse pequeno elemento de volume d ômega, a distribuição de cargas seria aproximadamente constante e, portanto, a densidade de cargas ρ dentro desse cubozinho de volume de ômega seria simplesmente a quantidade de cargas dq dividido pelo volume de ômega. O de ômega em coordenadas cartesianas seria dx, dy vezes dz. Vamos inicialmente imaginar então uma distribuição volumétrica de cargas no volume ômega, e nesse caso, o elemento de volume de ômega, índice linha, notando que aqui eu vou usar o índice linha para denotar tudo que estiver relativo a coordenadas ligadas com a distribuição de cargas. A gente vai ver que isso vai ser muito útil daqui para frente. Então, eu vou chamar de d ômega índice linha o elemento de volume que está lá dentro do nosso corpo que contém a distribuição de cargas. O d ômega' pode ser considerado pontual, pois ele é muito pequeno. Dessa forma, a força que esse pequeno elemento de volume de ômega' iria exercer sobre uma carga de prova Q, vai ser dado por dF igual a constante Q, a carga de prova, dQ, módulo da distância ao quadrado,
né, R menos R' sobre módulo de R. Lembrando que o R' seria então a posição do nosso elemento de volume de ômega em π'. O R é a posição da carga de prova Q e R menos R' seria simplesmente a diferença entre o vetor R e o vetor R', como já vimos nas aulas anteriores. O dQ, a quantidade de cargas que está naquele pequeno elemento de volume d ômega em π', vai ser então exatamente a densidade de cargas ρ vezes o d ômega em π'. Lembrando que a densidade de cargas ρ pode variar conforme a posição ao longo do nosso volume ômega, ou seja, o ρ é uma função de R'. A força elétrica sobre a carga de prova Qzinho pontual, devido à ação do elemento de volume de ômega em π', como vimos então pela lei de Coulomb, é a força devido a duas cargas pontuais. Está lá a expressão da força, que é exatamente a expressão da força da lei de Coulomb, onde devemos lembrar que a carga pontual dQ está escrito como ρ vezes d ômega em π'. A somatória, né, a força devido à distribuição de cargas em todo o volume ômega em π', será a soma das forças devidas a cada elemento de ômega em π'. Então a força vai ser a integral de dF. Ora, né, lembrando da expressão dF, chegamos então à expressão da força elétrica, que é dado por essa integral tripla em todo o volume ômega em π' do nosso corpo. O problema passa a ser, então, agora, resolver essa integral. Resolver significa, em primeiro lugar, colocar cada um dos elementos que estão lá no integrando de forma adequada, ou seja, vai passar por uma fase de montagem da integral antes de mais nada. Então, esse é o problema passa a ser agora uma solução de uma integral. Temos ainda a possibilidade de que as nossas cargas contínuas estariam distribuídas não no volume ômega em π', mas numa superfície S. Né? Teremos então uma distribuição superficial de cargas. Nesse caso, quando as cargas estão distribuídas ao longo de uma superfície, ao invés de uma densidade volumétrica de cargas, passamos a definir uma densidade superficial de cargas sigma, que vai ser então a quantidade de cargas dQ dividido pela área do pequeno elementozinho ds em π'. A força devida àquele pequeno elemento de superfície ds', novamente, é dado pela lei de Coulomb, pois eu posso considerar que o ds' também é uma carga pontiforme. Bom, temos aí o dF, né? E aí a força total devido a toda a superfície S' vai ser a integral de cada uma das forças da lei de Coulomb dado pelo elementozinho ds' pontual. Isso é uma somatória, e a somatória no limite do contínuo vira uma integral. Notem que agora a diferença em relação ao caso da distribuição volumétrica de cargas é que nós temos uma integral dupla e não mais uma integral tripla, e ali, ao invés de uma densidade volumétrica de cargas ρ, temos uma densidade superficial de cargas sigma. Da mesma forma, podemos ver então como é que ficaria a distribuição linear de cargas, ou seja, as cargas agora estariam distribuídas ao longo de uma linha de formato qualquer. Né? Nesse caso, definimos uma densidade linear de cargas lambda, que é igual à quantidade total de cargas dQ, contida num pequeno comprimentozinho dL'. A força devido a esse pequeno elemento dL', novamente eu posso considerar o dL' como sendo tão curto, tão pequeno, que é um ponto, e aí a força é dada pela lei de Coulomb, usando a expressão que já vimos da lei de Coulomb. E, novamente, a força total para toda a distribuição linear de cargas ao longo daquela trajetória L' curva é a integral, ou seja, a somatória contínua de cada uma das forças dadas pela lei de Coulomb. Então é isso que nós temos aí a falar com relação à distribuição contínua de cargas. Obrigado e até a próxima videoaula.